Olá, eu sou o pastor Valdir Veiga E eu sou o presbítero Edson Boaventura. e este é o programa Mistérios e Curiosidades da Bíblia. Presbítero Edson, diga para os internautas qual é a curiosidade de hoje. Jesus tinha irmãos ou irmãs de sangue? Interrogação. E aí? Será que tinha? Será que tinha irmão, irmã? A E Bíblia aí? fala alguma coisa? Será que a Bíblia explica isso daí? Isso é um mistério ou é uma curiosidade? Olha, eu acho que isso daí é uma curiosidade histórica, né? Porque todo mundo gostaria de saber, né? Será Sim. que Jesus tinha irmão de sangue? Eu, por exemplo, tive um irmão, o Marcos, né? Você tem irmãos? Não, tem irmãs. Tem irmãs. Então, agora, Jesus tinha irmãos? E aí? Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Sempre Porque para a Bíblia. sempre na Bíblia, né? Porque se não for a Bíblia, Sem dúvida. né? Você entrar na internet tá cheio de fake. Cuidado. Aliás, eu queria aproveitar o espaço e divulgar os canais das nossas redes sociais da comunidade cristã Renovo Celeste. Isso. Tá Fala bom? aí para nós. Nas plataformas do YouTube, do Facebook e do Instagram, é Renovo Celeste Oficial. E, Então, além, entra lá e se inscreve. e além disso, esse programa que está aí no YouTube também está passando na Web Rádio Renovo Celeste. Isso. radioRenovoceleste.com.br. Acesse lá ou baixe o aplicativo na Apple Store, não tem, tá? Só por enquanto nas plataformas de Android. Isso, mas logo, logo a gente vai ter na Apple também. Já, Para já. quem tem iPhone, também vai poder escutar esses programas aqui na Web Rádio Renovo Celeste. É isso aí, pessoal. Aguardem, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá. Jesus tinha irmão ou tinha irmã? Eu tô curioso, meu. Eu gosto sempre pra Bíblia. Né? Então isso aí eu nunca tinha pensado assim, né? Mas Vamos ver aqui, ó. Marcos, capítulo 6, e o versículo 3. Evangelho, né? O Evangelho de Marcos. Isso, capítulo 6, versículo 3. Olha o que diz. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? E irmão de Tiago? E de José? E de Judas? E Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E aí? estão falando de Jesus aí, né? sem dúvida Filho nenhuma. do carpinteiro, quem que é? Mas tem outro texto. Tem Vamos mais, já tem engatar mais? um texto nesse, ó. Então, só que esse daí ele não falou o nome das mulheres, Não falou. das irmãs, né? Então, ó, Jesus, pelo que eu tô vendo, só por esse texto, Jesus tinha, assim, irmãos de sangue, pelo menos 4 aí, Sim. e algumas irmãs, né? Que ele fala irmãs, não fala irmã. Isso. Fala irmãs. Irmãs. Mas não tem o nome. Irmãs é mais de uma. Tem alguma explicação do porquê que não se fala o nome na Bíblia? Tem. Na verdade, o judeu, ele enfatizava muito a questão da genealogia sempre masculina. Ah, tá. Então, você não vai encontrar na escrita judaica antiga nenhuma árvore genealógica, por exemplo, falando da mulher. É sempre do homem, tá? Por isso que na Bíblia pouco se dá destaque aos nomes das mulheres, que é uma questão cultural, ok? Mas tem livros, né? Por exemplo, na Bíblia, que tem nomes de mulher, Tem, Ruth, né? Claro. Então. Débora, que foi Débora, juíza. então. Sim, tem muitas. Mas eles não davam tanta Tanta ênfase, né? É. E aqui, Tá, qual que é o outro texto? e aqui a gente percebe que tá num tom de deboche o texto aqui. Ah, não é esse o carpinteiro, filho de Maria? Aí que fala o nome dela. Então ele tinha, segundo o texto, Tiago, José, Judas e Simão e irmãs. Então, Tá. irmãs é no plural. Se ele tiver no mínimo 2, já são 6 aí. Mas a probabilidade é que sejam mais irmãos. Olha o outro texto, lá em Mateus capítulo 13, os versículos 55 e 56, narrando a mesma passagem que nós lemos em Marcos. Tá. Ele diz assim, ó, a mesma pergunta. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Olha, ele repete aqui Repete os no mesmos Evangelho de nomes. Mateus. Isso. E não estão entre nós todas as suas irmãs? Aí ele acrescenta todas aqui, né? Que dá a ideia de ser mais do que duas, né?
De onde ele veio, Mais do pois, que uma, né? tudo isso? Mais do que uma, Mais do que sem uma. dúvida. Podia ser duas, Até mais do três. que duas, né? É. Porque normalmente você não fala no plural apenas para duas. E naquele tempo, o pessoal fazia filho, hein? Sim, isso era comum. A família geralmente era bem grande, né? Você Era pode comum. ver Jacó, por exemplo, tinha um monte de filhos, né? Sim, Abraão também. vários. Eles Né? tinham muitas concubinas, Tinha muitas as concubinas, mulheres. assim, filhos mesmo da promessa foi um, Exatamente. né, de Abraão, mas qualquer hora a gente vai falar sobre isso para você também, Outro para vídeo. esclarecer. Outro vídeo, né, um outro programa. É isso aí. Mas tem mais alguma passagem? Por enquanto não. Vamos ler só essas daqui e aí a gente vai decorrer alguns textos importantes aqui. A gente vai falar em outros textos bíblicos e algumas curiosidades, tá? Pelo texto bíblico, Maria teve outros filhos além de Jesus. Nós sabemos da história que Jesus nasceu, Maria era virgem, tá? E ela concebeu pelo Espírito Santo um filho e deu a este filho o nome de Jesus. Jesus. Todo mundo conhece essa história. Conhece essa história. Depois ela se casou Com José. com José E e teve teve outros outros filhos da relação marital normal. Então são meio-irmãos, Meio né? irmãos de Jesus. De Irmãos Jesus. por parte de mãe, vamos Sim, dizer assim. só por parte de mãe. Sim. De pai, o Pai Celestial. Pai é o nosso É Pai Celestial. só um. Só um, exatamente. Mas olha que coisa interessante. Vamos buscar aqui a etimologia da palavra adelphos, tá? Que no plural é adelphoi, que significa filhos couterino, ou seja, filhos da mesma mãe. E a palavra que é usada aqui, quando se refere a filho, né? Porque tem alguns teólogos que falam que esses filhos, essa palavra, ela talvez pudesse denominar também primos. Né? Então tem uma certa vertente teológica que fala que poderia ser primos. Mas a Bíblia, ela garante que eram irmãos mesmo e não primos. E quando a gente vai pesquisar o original no grego, porque o Novo Testamento foi escrito no grego, a palavra usada é adelphos, Adelphos. que é o plural, né? Que no plural é adelphoi, quer dizer filhos couterinos, filhos da mesma mãe. A palavra que se usa no grego para determinar primos ou um parentesco ou um certo grau de afinidade, porque a gente nós não somos irmãos de sangue, mas eu posso falar o meu irmãozão aqui em Cristo, Tá, certo? entendi. O meu irmãozão de fé, o meu irmãozão de jornada, enfim. Então, mas no grego, que é grego koiné, né? Koiné. Que foi feito o Novo Testamento. É a mesma palavra primo e filho ou tem palavras distintas? Tem palavras distintas. Qual que é, então? Irmão de sangue, irmão couterino é adelphos. Tá. E Já primo? primos é anépsios. Anépsios. Então, o texto no original não coloca anépsios, tá? Quando a gente vai olhar o original bíblico, é adelphos. Outra coisa importante, vou indo lá para a Bíblia. Mateus capítulo 1, versículo 24, diz assim, ó. José recebeu em casa sua mulher, Maria, no caso, mas não a conheceu até o dia em que ela deu à luz um filho. Esse conhecer na Bíblia, no original, indica a relação marital entre homem e mulher Certo. no casamento. Então, aqui diz que enquanto Jesus não nasceu, eles não tiveram relações, eles não consumaram o casamento. Posteriormente, que vieram outros irmãos, e a Bíblia aqui destaca 4 homens e aí algumas mulheres, tá? Então, pelo texto bíblico, sim, Jesus teve irmãos de sangues baseado na relação de Maria e seu Tem um esposo. outro texto bíblico que fala a respeito de primogênito. Sim. Né? E tem uma diferença, né? Para quem não sabe, tem primogênito e unigênito. Por exemplo, Boa. Jesus, ele era unigênito de Deus, porque é o único. Isso, perfeito. Mas a Bíblia fala que Maria teve um primogênito que foi Jesus. Ou seja, primogênito significa que ele foi o primeiro Perfeito. de outros que depois vieram. Então é mais uma prova de que Jesus tinha outros irmãos que vieram depois. Perfeito. Lucas,
capítulo 2, versículo 7, diz que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Aí, ó. Se Maria não tivesse tido outros filhos, Lucas poderia ter usado uma outra palavra que é o unigênito, certo? Mas aqui ele destaca que é primogênito. Outra coisa interessante, Marcos capítulo 3, versículo 21 e João capítulo 7, versículo 5, afirmam que os irmãos não tinham fé em Jesus. Os próprios irmãos de sangue de Jesus não tinham fé nele. Desse modo, não podem ser identificados como apóstolos ou colaboradores do Senhor. Por quê? Existe uma outra vertente que esta palavra irmão também era usado para cooperador, para colaborador do ministério de Jesus. Então, quando a gente vai para o texto original e extrai dele a palavra adelphos, a gente sabe que é irmão couterino. E uma coisa que é importante... Tá vendo aqui um mistério, hein? Eu Toda acho que vez é um que a mistério, gente... hein? Sabe o que é isso? Toda vez que a gente fala a verdade, ele pisca. Ele pisca, né? Então, aqui é um programa de mistérios e curiosidades. Às vezes até a luz ela entra em mistério também, né? Porque o mundo espiritual já é um negócio bem misterioso, né? Mas é só... E falar de Jesus é algo sempre sensacional, né? Sempre. É importante destacar uma coisa que eu queria aqui deixar bem claro. Nós respeitamos as doutrinas e as religiões. Tá piscando porque eu tô falando a verdade. Isso aí já tá definido já. Mas é interessante que isso a gente precisa destacar, que nós respeitamos, obviamente, todas as divergências doutrinárias das outras religiões, das outras fés, dos outros tipos de fés que existem, né? Então nós respeitamos muito os cristãos católicos, tá? Mas Maria, ela teve filhos e filhas. Isso, em nenhum momento, desmerece Maria. Eu vejo pessoas que criticam. E então eu já recomendo você que é cristão protestante, respeite Maria porque ela foi escolhida por Deus para gerar o seu único filho, para gerar Jesus. Então não critique, né? Não critique a fé alheia, respeite. Nós respeitamos todos os cristãos católicos que creem na virgindade plena de Maria, mas com o texto bíblico não dá para discutir. Essa luz aqui, ó. Mas ela está confirmando que ele está falando a verdade. Que coisa estranha, gente. Vai que, ó. Aí, tinha um truque aí. Eu acho que tava mal encaixado, hein? Né? É isso aí. Então, respeitem, Não tá era certo? não, ó. Não era Olha o verdade. negócio. Você vê que é só a hora que eu falo. Então. Né? A hora que eu falo a verdade, ela esquisito pisca. esse negócio aqui, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Tem mais alguma passagem aí que seria interessante a gente estar falando? Para mim já está mais do que provado mais do que claro. que Jesus tinha mais do que claro. irmãos de sangue e tinha irmãs. Sim. Só que o nome das irmãs a gente vai ficar devendo para Vai vocês, ficar devendo. porque Porque a é um Bíblia mistério. não fala e é um mistério. Isso é um mistério. Né? Então, se você gostou desse programa, clica aí no joinha, se inscreva no nosso canal, nos acompanhe aí nas redes sociais e até o próximo programa Mistérios e curiosidades da Bíblia.